Hello guys, how you doing? I am teacher Lucy and today we're gonna talk about present perfect. Esse período verbal aí que dá muitos arrepios em algumas pessoas que estudam a língua inglesa, mas calma, não criemos pânico, porque vou passar para vocês as regras de uma maneira bem simples, bem objetiva, de um jeito que vocês consigam captar a essência do present perfect. Então chega logo aí com aquele like para ajudar aqui o canal Lucy do Inglês e após a vinheta adentraremos no assunto de hoje. Tem alguns detalhes aí do present perfect muito importantes que eu preciso passar para vocês antes de ir para a lousa e explicar as estruturas que o envolvem. Então, o present perfect é um tempo verbal que ele fala sobre situações que aconteceram recentemente. Por exemplo, se estava chovendo, a gente pode usar então o present perfect. Coisas assim que acontecem e deixam vestígios. O que é o vestígio de esteve chovendo? A calçada está molhada, então é um vestígio. Outro ponto importante do present perfect, ações que começaram lá no passado e continuam acontecendo até os dias de hoje. Eu tenho aqui um exemplo clássico meu, tá? De quando eu comecei a estudar inglês. Então, desde os 8 anos de idade eu estudo inglês. Então, como ficaria essa frase no present perfect? Ficaria assim: I have been studying English since my 8 years old. I have been studying English since my 8 years old. Eu tenho estudado inglês desde os meus 8 anos de idade. Muito tempo, né? Ano que vem já vou fazer muitos anos a mais, mas o que importa é que o meu amor pelo inglês continua. Então, assim, um outro detalhe muito importante é que o present perfect é um período verbal que é interessante a gente não insistir em traduzir para o português, senão vai dar um tilt aqui, né? Um problema na nossa mente, assim, a gente vai travar, vai bugar num vocabulário aí mais jovem, mais teenager, tá? Então, assim, gente, não tentem traduzir o present perfect. Eu sou uma professora que apoia muito que a gente precisa do português para aprender o inglês, a gente tem que partir de alguma base, mas com o present perfect é importante entender a estrutura do present perfect, saber o que envolve o present perfect, mas traduzir não é um caminho interessante nesse tempo verbal, alright? Mas uma informação importante aqui, na estrutura do present perfect, vocês vão perceber que eles tratam de um tempo verbal ali, que você precisa, com certeza, vocês já ouviram falar da tabela dos verbos irregulares do inglês. O que é um verbo irregular? É um verbo que, quando você conjuga no passado e no passado particípio, ele não leva ed. Um verbo regular é work, trabalhar. Então, to work, work it. Verbos irregulares não terminam em ed, tendo ali, por exemplo, o verbo to be, o verbo ser estar, que já é um velho conhecido nosso. Então, no infinitivo, ele é o verbo to be. No presente, ele é o verbo be. No passado, ele é was, were. O was a gente vai usar para a terceira pessoa e were para as demais pessoas do verbo to be. E ali no passado, particípio, past participle, vai ser been, a conjugação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo de tabela de verbos e suas conjugações. Elas têm essas quatro formas aí de infinitivo, presente,
passado e passado particípio para exemplificar para vocês sobre os tempos verbais e qual conjugação usar nas frases que a gente vai montar, dependendo do período verbal que ela se encaixa. E assim, é muito importante que vocês saibam as conjugações dos verbos irregulares, porque assim, os verbos eles são 99,9% da língua, tanto da língua portuguesa, quanto do inglês, quanto do italiano. Para você aprender a língua, você tem que saber das conjugações verbais, é muito importante, é essencial isso. Então eu vou também fazer isso de colocar ali a indicação na descrição desse vídeo aqui, do Present Perfect, sobre uma tabela que eu julgue boa de vocês aprenderem essas conjugações. E aí vocês vão internalizar esse conhecimento. Eu não gosto de falar a palavra decorar, tá? Mas é internalizar, mentalizar como é a conjugação verbal aí nesses diferentes períodos, tá? Então vamos para a lousa, para exemplificar a estrutura positiva, negativa e interrogativa do Present Perfect. Então aqui, gente, a forma afirmativa do Present Perfect. Na estrutura, a gente vai usar o sujeito, isso aqui são fórmulas, tá? O sujeito, o have para as pessoas normais do verbo to be e o has para as pessoas especiais, são a terceira pessoa do verbo to be. He, she e it, tá? Aí o verbo principal no particípio passado, que foi esse tipo de verbo que eu ilustrei com a fotinha da tabela de verbos, exemplificando aí o verbo to be na sua conjugação. Então, é esse período verbal. E aí, uma frase aqui com essa fórmula que eu montei. I have tried sushi before. Eu já provei sushi antes. Tá bom? Então, sushi tem essa entonação. Sushi. Forma negativa ali no Present Perfect. Temos o sujeito da frase, have ou has, dependendo do sujeito. O not, para formar uma negação. E o verbo principal no particípio passado, que a frase fica I have not tried sushi before. Eu nunca provei sushi antes. E por último aqui temos a forma interrogativa. Lembram do verbo to be, que sempre o verbo auxiliar ele vinha antes. Por exemplo, are you good? Você está bem? Vinha antes do sujeito. Com have e o has não vai ser diferente, tá? Temos aqui o verbo have ou has, dependendo do sujeito, e o verbo principal no particípio passado. A pergunta vai ficar: have you tried sushi before? Você já provou sushi antes? Então, prestando bem atenção nas fórmulas aqui que envolvem o Present Perfect, fica bem mais fácil de vocês absorverem esse conhecimento. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a dinâmica do Present Perfect. E se restou alguma dúvida, escrevam aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder e interagir com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. See you on the next video. Bye bye!